Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Hoje eu trouxe um caso que eu já havia ouvido falar alguns anos atrás. Foi um caso que me marcou muito pela trajetória do crime e hoje eu vim contar pra vocês. Espero que vocês gostem. Bom, o caso de hoje é um caso que realmente mexe muito comigo. É um caso que até hoje, quando eu leio, quando eu revejo as cenas, assim, me deixa totalmente inconformada. Eu acho que a melhor definição para falar sobre isso é inconformada, porque realmente a maneira como o caso foi conduzido pelos policiais, assim, é algo surreal. Assim, conforme vocês forem vendo no caso, no vídeo, vocês vão compreender essa minha angústia, essa forma inacreditável de que tudo aconteceu assim na cara da polícia e eles não fizeram nada, tá? Então, assim, é isso. Vamos ao caso de hoje, tá bom? Então, bora começar o caso de hoje. Lisa McBee nasceu em março de 1967, em Tampa, na Flórida. Lisa não teve uma base familiar muito sólida. Desde pequena, enfrentava problemas na sua família. Sua mãe, que se chamava Beth, era alcoólatra e viciada em drogas. Por conta disso, elas moraram na rua por um tempo. Aos 14 anos, Lisa passou a morar com sua avó, Diane, e o namorado dela, Morris. A Lisa tinha uma irmã mais nova que se chamava Lori e morava com sua mãe, enquanto ela estava morando com a sua avó. Enquanto Lisa morava com sua avó, Lisa passou a sofrer abusos psicológicos e sexuais pelo namorado de sua avó. E é claro, sua avó sabia de tudo. Aos seus 17 anos, Lisa tentou tirar sua própria vida, pois ela já não aguentava toda aquela situação. No dia 3 de novembro de 1984, num sábado, Lisa havia feito um turno duplo na loja de donuts onde trabalhava. Com isso, ela saiu por volta das 2 horas da madrugada. Por ser um horário tarde, as ruas estavam mais escuras e desertas. Não havia ninguém por ali. Lisa pegou sua bicicleta como de costume e começou a pedalar, seguindo rumo à casa de sua avó. Em dado momento, Lisa começou a observar que alguém estava seguindo ela. E ao passar próximo de uma igreja, Lisa foi puxada e segurada para dentro de um carro. Lisa começa a gritar pedindo por ajuda, até que percebe que o seu sequestrador coloca uma arma em sua cabeça, dizendo que se ela continuar a gritar, irá matá-la. Depois disso, Lisa conta que o sequestrador colocou uma venda nos seus olhos e enquanto ele colocava essa venda, ela deixou seu maxilar muito duro, devido ao trauma que ela estava sofrendo naquele momento, né? Depois que ela relaxou o seu maxilar, a venda em seus olhos passou a ficar um pouco mais frouxa, fazendo assim com que ela conseguisse enxergar um pouco mais entre a venda. Com isso, Lisa passou a observar cada detalhe que ela podia. Ela passou a observar que havia uma marca escrita Magnum no painel do carro. Ela viu que os bancos e os tapetes eram todos vermelhos. E cada vez mais Lisa passou a observar tudo minuciosamente, pois ela não queria perder nenhum detalhe que pudesse identificar o seu sequestrador. Claro, para que ela pudesse dar os mínimos detalhes caso saísse viva dali. Dentro do carro, o sequestrador abusa dela e logo em seguida volta a dirigir novamente. Ao ver que estão novamente em movimento, Lisa volta a observar cada detalhe do trajeto. Ela olha detalhadamente as ruas em que estão passando, cada semáforo que eles pegam, tudo isso para ter uma noção para qual caminho o sequestrador está levando. Lisa relata que ela estava sendo levada para o norte e que o sequestrador havia deixado as janelas abertas. Sendo assim, pela velocidade do vento, ela percebeu que estava passando pela interestadual. Lisa relatou que o seu trajeto havia levado cerca de 20 minutos, mas que para ela parecia uma eternidade sem fim. Lisa relata que em determinado momento o sequestrador parou o carro e, pelo que ela conseguiu observar, era em um bosque, pois ela havia visto folhas no chão. E nesse momento, ele mandou a Lisa vestir as roupas, agarrou pelo braço e eles começaram a andar. Ela ouve o barulho de uma maçaneta e ali eles entram no prédio.
Sempre no intuito de observar o máximo de detalhes, Lisa vê que a cor predominante no tapete era verde e que ele tinha algumas manchas amarelas e vermelhas. Enquanto andavam, Lisa contou todos os passos que eles davam e contou que eles subiram 22 degraus, depois viraram à esquerda e depois à direita, entrando assim em um apartamento. Dentro do apartamento, Lisa nota que o sequestrador está segurando um revólver com a sua mão esquerda. Dentro do apartamento, o sequestrador manda Lisa tirar todas as suas roupas e a leva até o banheiro. Lá, ele dá um banho em Lisa, tira sua venda, mas diz para ela não olhar para ele, que é para ela continuar de olhos fechados. Nisso, Lisa consegue olhar muito rápido para o seu sequestrador e consegue ver que ele tem cabelos castanho escuro. Após o banho, o sequestrador coloca novamente a venda em Lisa e ali mesmo ele abusa novamente dela. Depois disso, ele amarra os braços e as pernas da Lisa e a coloca na cama, onde ele se deita junto com ela e começa a passar a arma em todo o seu corpo, mostrando para ela que ele ainda estava armado e que se ela não se comportasse, as coisas poderiam piorar. Ao se deitar nessa cama, Lisa percebe que o colchão onde ela está é um colchão de água. Mais uma informação captada por Lisa, que seria entregue à polícia caso ela sobrevivesse. Nas próximas 26 horas, o sequestrador continuou abusando de Lisa de todas as formas, chegando até agredi-la. Durante todo esse tempo, o sequestrador começou a fazer algumas perguntas para Lisa, como: qual o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você estuda? Para que o sequestrador realmente não soubesse a sua identidade, Lisa começa a entrar na conversa dele e começa a passar algumas informações falsas sobre a sua vida, fazendo assim com que ela ganhasse a confiança dele. Depois disso, o sequestrador a leva para a sala e prepara um lanche para ela comer. Em uma das vezes em que Lisa foi abusada no quarto, ela relata que o sequestrador coloca sua mão no rosto dele e assim ela consegue notar que ele possui um pequeno bigode, ele tem marcas e cicatrizes em seu rosto, ele estava com o cabelo cortado e possuía um corpo robusto. Lembrando que todas essas informações escritas por Lisa foram notadas enquanto ela estava com a venda nos olhos. Uma informação muito importante descrita por Lisa era que ele era uma pessoa muito limpa e sempre estava cheirando a limpeza. Teve um momento em que a Lisa pediu para ir ao banheiro, justificando ao sequestrador que ela não queria molhar a cama dele. E assim ele a leva até o banheiro e fica lá dentro com ela. Ela fala que precisa de privacidade, pois não consegue fazer suas necessidades com ele olhando para ela. Assim, Lisa consegue então com que o sequestrador a deixe sozinha no banheiro. Com isso, o sequestrador sai do banheiro, deixando Lisa sozinha e fica esperando por ela do lado de fora. Assim, Lisa começa a colocar suas impressões digitais em todos os lugares em que ela achava possível de ser encontrado, como no vaso sanitário e no espelho. Depois de sair do banheiro, ela e o sequestrador começam a conversar novamente. E nessa conversa, Lisa pergunta para o sequestrador o porquê dele estar fazendo tudo aquilo com ela. Então o sequestrador lhe responde que ele gostaria de se vingar de todas as mulheres, pois ele tinha acabado de terminar um relacionamento e tinha sido algo muito ruim. Com isso, Lisa começa a falar coisas que mexiam com o sequestrador, como: eu sei que a forma que nos conhecemos não foi muito bacana, mas eu poderia ser sua namorada, eu poderia cuidar de você. Ninguém precisa saber do que aconteceu aqui. Com isso, Lisa inventa que tinha um pai muito doente e que ela era a única pessoa que ele tinha, por isso ela precisava voltar para casa para poder cuidar dele. A todo momento, ela demonstrava ser muito compreensiva com ele, pois assim, toda vez que ela se comportava bem com ele, ele se tornava uma pessoa menos violenta. Depois de um tempo, ele entrega uma camisa de outra mulher para ela e pede que ela a vista. Em seguida, ele pergunta qual o seu endereço e diz que vai levá-la para sua casa. Nesse momento, ela disse que tinha certeza que ele iria matá-la. Durante o percurso, o sequestrador para o carro em um caixa eletrônico. Assim que ele desce, Lisa percebe que ele está usando uma calça e tênis branco. Com isso, ela nota também que eles pararam perto de um hotel, o Hotel Howard Johnson.
Depois, ele para em um posto de gasolina para reabastecer o carro. E é nesse momento que Lisa pensa em morder seu dedo até sangrar, no intuito de deixar um pouco de sangue dentro do carro, pensando assim na hora em que ele pudesse ser pego. Depois de saírem do posto de gasolina, o sequestrador a leva para o fundo de uma empresa que ficava num bosque. E ele diz para ela que ele sente muito e que a única coisa que a manteve viva até agora foi o fato do pai dela ser doente e que ela deveria dizer isso a ele. Ao tirar a Lisa do carro, o sequestrador a coloca de joelhos, aponta a arma para ela e diz que se ela for até a polícia é para ela dizer que ele era negro, baixo e musculoso. Ele desamarra ela e fala para ela ficar por lá por 5 minutos e não tirar sua venda. Nisso, ele volta para o carro e vai embora. Lisa começa a ouvir o barulho do carro indo embora. Assim, começa a tirar a venda de seus olhos. Assim que ela tira a venda, a primeira coisa que ela avista na sua frente é uma árvore grande. Assim, Lisa olha por alguns instantes essa árvore e em seguida começa a correr. O sequestrador vê ela correndo através do seu retrovisor e começa a olhar no caminho para ver se avista ela novamente, mas sem sinal de Lisa. Lisa corria muito, muito mesmo, porque ela estava desesperada e com medo que o sequestrador a pegasse novamente. Mas Lisa correu tanto, tanto, tanto que conseguiu chegar até a casa da sua avó. Quando chegou lá, abriu a porta e imediatamente disse que havia sido sequestrada. Porém, sua avó e o namorado dela só sabiam dizer que era tudo mentira, que era invenção dela, como sempre. Com isso, Lisa mais uma vez passou por agressão física. Até que sua avó liga para a polícia para avisar que ela já havia voltado para casa e que ela estava dizendo que havia sido sequestrada, mas claro que era mentira, pois ela não acreditava. Nesse meio tempo em que ela estava desaparecida, sua avó tinha ido até a delegacia para dar uma queixa de desaparecimento. Quando o policial ouve sobre esse suposto sequestro, ele fala para a avó de Lisa que precisa buscá-la para que ela dê um depoimento sobre isso. E assim, Lisa é levada por um policial até a delegacia para que ela dê seu depoimento. É nesse momento que eu realmente fico chocada, assim, inconformada com a postura que os policiais tiveram com a Lisa no momento em que ela foi procurar por ajuda. É um caso que... Ai, desculpa, gente. Como eu falei pra vocês, é um caso que realmente me choca, sabe, assim... É inacreditável como você, assim, como vítima vai procurar ajuda em um lugar que é pra isso, né, que é apropriado pra isso e de repente, assim, você sofre mais uma violência, porque, assim, pra mim, realmente acaba sendo uma violência contra a própria vítima, né, porque é um lugar onde você busca ajuda, busca... com que as pessoas acreditem na sua palavra, né, assim, de todo o contexto que ela deu, todos os detalhes, e mesmo assim, esse primeiro policial, assim, não vai acreditar, mas vamos seguir no caso, né. Ao chegar na delegacia, a Lisa é interrogada por um policial que anotava tudo que ela falava, então, assim, você já começa a acreditar que vai dar certo, né, e... Quanto mais ela relatava, menos interessado no caso esse policial se mostrava. Nisso, a Lisa foi percebendo a falta de interesse que o policial tinha em realmente saber o que aconteceu com ela, né? De realmente tentar entender e tentar averiguar a situação. O policial simplesmente não acreditava no que a Lisa estava relatando, né? Acho que talvez por ser tantos detalhes, tanta informação, aquele policial não acreditava nas palavras da Lisa. Teve uma hora em que ele realmente chegou a perguntar para Lisa, para a vítima, por que ela não fugiu. Simplesmente isso, né? Então eu acho assim que qualquer pessoa quando faz essa pergunta já é algo abismado, né? Porque você tá passando por uma situação ruim, você tá em pânico, você tá com medo, né, do seu sequestrador e uma pessoa te pergunta isso. Mas acho que é pior ainda, né, quando essa pessoa é um policial.
porque você não inventaria, né, uma coisa dessa, e ainda mais com tantos detalhes como ela tinha. Então, assim, realmente esse primeiro policial não acreditou na Lisa. Tudo que ela falava pra ele passava como uma mentira, uma invenção, assim como a avó dela tinha dito pra ele, né? Depois de ser interrogada por esse primeiro policial, a Lisa é então interrogada por mais 2 policiais, ou seja, por 2 policiais femininas. Então, a Lisa começa a contar tudo novamente, né, com todos os detalhes que ela tinha, com todas as informações que ela havia obtido, né, durante todo o sequestro dela. E como a gente não espera, como eu não esperava, novamente as policiais não acreditam na Lisa e ainda fazem mais uma pergunta que é como se ela estivesse inventando tudo, né? Elas perguntam pra Lisa se ela assistia muitos filmes policiais, se ela gostava de ver séries criminais. E a Lisa então responde que sim, que ela assistia a várias séries policiais, criminais, né, de casos, e questiona as duas, o que tem a ver isso, né? E então essas policiais respondem para Lisa que provavelmente ela tem assistido muita televisão, né? Ou seja, mais uma vez estão desacreditando na vítima. E a Lisa fica assim, totalmente desacreditada no que tá acontecendo, né? Porque primeiro ela se salva de um sequestro assim que poderia ter sido pior, né? Só não foi pior porque realmente ela conseguiu entrar na mente do sequestrador, conseguiu fazer com que de alguma forma, né, ele a mantesse viva e consequentemente a soltasse. E aí, quando ela consegue chegar até a delegacia, consegue relatar tudo para os policiais, contar tudo com os mínimos detalhes, ninguém acredita nela. Então, realmente, é uma situação que eu acho que nenhuma vítima deveria passar, né? Assim, claro que tudo tem que ser averiguado, tudo tem que ser checado pelos policiais, né? Mas como você coloca em prova, né, aquilo que uma vítima tá te relatando, ainda mais com tanta informação como a Lisa estava trazendo para eles? Então realmente é algo que é chocante, né? Mas foi isso que aconteceu nesse primeiro momento. Depois de ter passado pelos 3 policiais na delegacia, finalmente um último policial, o sargento Larry, foi conversar com a Lisa e ele a escutou com toda a calma possível, escutou todos os detalhes que ela estava passando para ele, e ele passou a observar o jeito e a forma com que ela contava e relatava cada detalhe, né? Então, assim, ele finalmente foi o único que parou para escutá-la de verdade, foi o único que quis ir a fundo, né, no caso, que realmente acreditou na palavra dela. Que ele viu que ela não estava ali inventando, que ela não estava ali fazendo eles perderem tempo, né? Como os outros estavam achando. E ele foi o único que de coração acreditou nela, que realmente viu que ela não estava mentindo. Esse sargento foi o único que teve uma escuta mais humana com a Lisa, né? Ele deixou ela falar tudo sem questionar nada, sem duvidar. Com isso, o sargento Larry também acionou o FBI, porque realmente ele entrou mesmo no caso, ele queria investigar, né, e queria ir atrás do sequestrador da Lisa. Então, junto com a FBI, o sargento Larry teve um apoio para poder realmente ir à caça desse sequestrador. Ao mesmo tempo em que o caso da Lisa estava sendo investigado, uma outra investigação estava em andamento, que era sobre um serial killer que estava assombrando a região. Ele já havia matado algumas mulheres. Um dia, enquanto estava na casa de sua avó, Lisa estava assistindo ao noticiário na televisão e ouviu dizer que mais uma garota havia sido assassinada. Nisso, Lisa começa a dar mais detalhes sobre o dia do seu sequestro. E o sargento Larry, então, decide fazer uma sessão de hipnose com ela, no intuito de obter mais informações, na qual ela possa não se lembrar com detalhes, pois estava totalmente em choque naquele dia. Porém, por ela ser menor de idade, Lisa precisava de uma autorização para que ela pudesse realizar a sessão de hipnose. Mas sua avó e o namorado dela, claro, negaram essa autorização.
O detetive achou muito estranha essa reação da vó da Lisa e o namorado dela, pois na verdade era um pedido muito simples para eles não autorizarem. Nesse momento, a Lisa começou a chorar. Então o detetive perguntou o porquê dela estar chorando. Então Lisa começou a contar tudo sobre o que realmente ela sofria na casa de sua avó. Ela contou com detalhes exatamente o que acontecia com o namorado da sua avó e como ela e ele a tratavam dentro de casa. Com isso, o detetive prende o namorado da avó da Lisa e a coloca em um lar protetivo. Já as vítimas do serial killer eram interligadas porque elas foram encontradas com a mesma fibra de nylon vermelho. E como as roupas da Lisa foram para averiguação no dia do interrogatório, foi notado que as mesmas fibras de nylon vermelho que as vítimas do serial killer tinham sido encontradas, foram encontradas também nas roupas da Lisa. Com isso, o detetive Larry mostrou algumas fotos dos suspeitos para Lisa e imediatamente ela o reconheceu na foto. Após o reconhecimento, o detetive resolveu refazer o trajeto que a Lisa falou que foi feito no momento em que ela foi solta pelo seu sequestrador. A Lisa e o detetive foram de carro refazer esse trajeto, seguindo cada movimento que ela relatava. Ao chegar no local onde a Lisa foi deixada pelo sequestrador, a Lisa sai do carro e começa a correr até que o detetive vai atrás dela e se depara com a Lisa correndo em direção a uma árvore. Essa era a árvore que a Lisa tinha avistado assim que tirou a venda quando o seu sequestrador a libertou. Era um misto de emoção. Lisa se conectava com a árvore com tanta admiração, pois foi ali que ela viu uma nova chance para sobreviver. Depois que a polícia conseguiu ligar o caso da Lisa com todos os outros homicídios feitos pelo serial killer, foi então que eles chegaram ao nome de Robert Joseph Long. Com isso, foi feita uma força-tarefa em busca de prender ele. Sabendo qual era o carro que ele usava, em determinado dia, um policial o avistou na rua e pediu para que ele parasse, dizendo que eles estavam fazendo uma espécie de investigação sobre um roubo que tinha acontecido aos arredores. Com isso, o policial perguntou para ele se poderia checar o carro e tirar uma foto só para descartar que ele não era o principal suspeito. Robert então aceitou que o policial fosse até a sua viatura, pegasse a sua máquina e tirasse uma foto dele e do carro, fazendo com que supostamente ele não fosse reconhecido pela vítima do roubo, que na verdade era uma farsa dos policiais para pegá-lo. Foi assim, através de toda essa movimentação, que a Lisa o reconheceu como sendo seu sequestrador. Com isso, os policiais pediram um mandado de busca que logo foi autorizado pelo juiz, e assim as buscas começaram. Os policiais ficaram de olho na casa de Robert para não perdê-lo de vista. Cerca de 36 horas depois de iniciarem as buscas, o Robert resolve sair de casa e vai até o cinema. Lá é nesse momento que ele é pego pelos policiais. O primeiro julgamento de Robert aconteceu na Flórida em 22 de abril de 1985 e ele foi julgado pelo assassinato de Virginia Johnson. O julgamento durou uma semana e teve muita visibilidade da mídia. Robert foi considerado culpado e foi condenado à morte na cadeira elétrica. Robert se confessou culpado em 24 de setembro de 1985 por todos os crimes, recebendo 26 sentenças de prisão perpétuas. Em abril de 2019, o governador Ron DeSantis assinou a sentença de morte de Robert Joseph Long. Ele passou 34 anos no corredor da morte. A morte dele foi testemunhada por 25 pessoas, que aconteceu no dia 2 de maio de 2019. Ele foi executado por injeção letal e a Lisa fez questão de estar presente. Ela sentou na primeira fileira. Após Robert ser preso, Lisa passou a morar com seus tios, onde ela teve muito amor e carinho, como ela sempre quis. 2 anos depois do sequestro, ela se casou com um policial e juntos tiveram uma filha. O casamento deles acabou durando 5 anos.
Em 1995, Lisa conseguiu um emprego no Departamento de Parques e Recreação. Já em 1999, ela conseguiu transferência e começou a trabalhar no gabinete do xerife do condado de Hillsborough. Em 2004, ela se inscreveu na academia de polícia. Em 2018, foi lançado um filme sobre sua vida chamado Believe Me, The Abduction of Lisa McVeigh, que conta todo o seu sequestro. Vendo o filme, eu realmente me emocionei, pois no filme é visível como algumas vítimas são tratadas, tanto pela própria polícia como pelas suas famílias. Então, assim, é um filme que retrata realmente a história da Lisa. É um filme que dá pra gente entender tudo que ela passou, então vale muito a pena assistir. Bom, meu povo, esse foi o nosso caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se vocês gostaram, apertem curtir, deixe o like, compartilhe se vocês gostaram, deixe aqui comentários sobre novos casos que vocês queiram ver aqui no canal. E é isso, meu povo. Fiquem com Deus, um ótimo dia, uma ótima semana a todos, um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau!